Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos saber mais sobre a participação dos estudantes na Maratona de Programação. E logo na sequência vamos conversar sobre práticas inovadoras no campo da educação. Não saia daí, é um minutinho só, voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje vamos conversar com o professor Rafael Monteiro, que é professor do curso de Ciência da Computação do Unifeso, e também temos aqui a presença do Gabriel Lagoa Duarte, não é isso, Gabriel? Que é estudante do curso de graduação em Ciência da Computação e é um dos finalistas dessa maratona de computação que acontece a nível nacional e internacional, não é isso? É isso mesmo. Mas antes da gente chegar nesses detalhes, eu queria que o professor Rafael trouxesse para a gente um pouco o que é essa maratona, no que consiste esse evento. Obrigado pelo convite. Então, a Maratona de Programação é uma competição onde os competidores eles têm que resolver uma série de problemas complexos, tem um limite de tempo, e eles fazem isso criando programas de computador, né? É um evento já antigo, isso acontece desde mais ou menos os anos 70, a gente já tem registros de competições. E aqui no Brasil, digamos, existe uma competição onde a gente mira, né, que seria a competição oficial, que é a competição da ICPC. E para chegar nesse nível, que é no nível mundial, a gente passa por algumas fases aqui no Brasil. Então a Sociedade Brasileira de Computação ela promove a fase regional, e os melhores, a regional geralmente costuma ser por estado, aproximadamente, e geralmente os melhores, né, de cada regional vão compor as equipes que disputam a final brasileira, né? Então, no nosso caso aqui, a gente teve um bom resultado nessa fase regional, na fase do Rio, né? Nossa equipe ficou em terceiro lugar, e agora a gente está indo disputar a final brasileira. Poxa, muito legal. E como que funciona assim, a dinâmica desse evento? Por exemplo, ela tem uma questão específica de jogos ou de aplicativos para trabalho? Como que acontece essa dinâmica? Eles fazem uma prova. Essa prova geralmente é composta de umas 10 a 12 questões, varia cada ano. E são questões que envolvem, digamos assim, uma historinha, né? E aí o aluno tem que entender qual técnica ele precisa usar de programação para usar ou para adaptar, né, para resolver aquele problema. As equipes geralmente são compostas de 3 estudantes, né? E essa prova é na hora que eles dão as questões ou vocês preparam antes? Como que acontece? Essa prova ela é uma prova oficial, ela vem do comitê, né? Na hora ninguém tem acesso, né? Ela é revelada no momento, né? No momento da maratona? No momento da maratona. Nossa, que loucura! Agora, esses problemas, então, vocês ficam sabendo na hora e as soluções também, cada aluno tem que descobrir a melhor situação, só concorrem alunos, profissionais da ciência da computação também podem competir. Como que é essa participação? Assim, tem vários formatos, né, de maratona. Esse que eu te falei é o formato clássico, né? 3 alunos, geralmente são estudantes. O foco aqui é um nível superior também. Existe também a Olimpíada Brasileira de Informática, que muitos devem ter ouvido falar, que é focada no ensino fundamental e médio. Mas também tem muitas competições, se a gente procurar, abertas ao público geral, ou seja, qualquer um que seja entusiasta da área pode participar, eventualmente não precisa de equipe. A Google mesmo tem uma competição própria, que é a Google Code Jam. Então qualquer profissional da área pode estar no mercado, pode ser estudante, se cadastra e participa da competição online. E como é que foi, Gabriel? Você recebeu aquelas questões, você e os outros colegas da sua equipe recebeu essas questões na hora, assim, dá uma travada, ou é tranquilo de participar? Não é nada tranquilo. Na hora, assim, é sempre, mesmo que a gente vem se preparando, né, a gente sempre fica bem nervoso quando começa a prova. Principalmente a gente vê outras equipes conseguindo resolver as questões, a gente engasga um pouco, é bem complicado.
Mas vocês podem conversar dentro da equipe para chegar na melhor solução dos problemas. Isso. Nós três, a gente tem que revezar um computador, né? Só um computador por equipe. E a gente pode trocar, bater papo ali entre a gente. Só não pode ter comunicação entre equipes, né? Mas entre a gente é tudo liberado. E como que começou essa participação nesse tipo de evento, no caso do curso de graduação em Ciência da Computação do Unifeso? O curso ele já tem uma atuação com maratonas desde 2003, onde a gente começou a promover uma maratona interna, né, extraoficial, só com os próprios alunos, os professores organizavam, né? Em 2008 a gente começou a tentar participar da fase oficial, né? Por acaso em 2008 a gente mandou uma equipe para a fase regional e já conseguiu emplacar a final brasileira também. Foi bem interessante, a gente está há 10 anos, né, sem conseguir, a gente voltou agora. Então essa foi a primeira e única vez por enquanto. Mas assim, principalmente por conta dos alunos, que aquele trio que se formou na época eram estudantes excepcionais. Então, eu digo isso porque a gente não tinha um treinamento, né? Eles estudaram por conta própria e conseguiram avançar até a final brasileira, né? A gente acha que, de repente, se eles tivessem tido um treinamento, como a gente já está começando a fazer recentemente, talvez eles tivessem conseguido ir para a final e ter mais resultados, né? Então tem todo um engajamento atualmente dos professores e estudantes focados na questão desse evento. Isso. A gente continua até hoje promovendo a maratona interna, porque a regional ela ocorre sempre no segundo semestre do ano, a nossa maratona interna ocorre no primeiro. E é até uma forma da gente selecionar as melhores equipes para a gente mandar para disputar a fase regional. A gente sempre envia no mínimo 3 equipes para participar da regional, né? E as maratonas internas também, recentemente, o interesse está aumentando, né? A gente teve um recorde nessa última, que ocorreu agora acho que em maio. Tivemos 10 equipes inscritas, né, do próprio curso. E a equipe que foi em primeiro lugar foi bem interessante, uma equipe só de meninas. Olha que bacana. E elas foram também agora disputar a fase regional, né, junto com a equipe do Gabriel também. Muito legal. A equipe do Gabriel não participou porque, na verdade, eles já estão há muito mais tempo, eles promoveram essa maratona. Então, essa maratona interna. Essa interna, eles ajudaram nos bastidores, né? E como que é essa preparação de vocês? Assim, por exemplo, precisa de ficar muito focado, muitas horas de treinamento em casa, dentro da equipe, né? Tem como se fosse uma atividade esportiva também? Como é que está essa relação? Tem que ser encarado mesmo como um esporte, né? Porque tem que se dedicar bastante, né? O nosso treinamento é resolver muitas questões, porque existem vários sites aí que a gente pode treinar. Tem questões de competições passadas, né, que a gente pode entrar lá e tentar resolver. Aí, fora isso, as questões, tem sites que promovem competições que a gente pode simular como uma competição real, mas a gente pode fazer de casa, né? Então, assim, eu acho que a principal fonte de conseguir ir bem é treinando, resolvendo questões. Não tem jeito, tem que ser bastante mesmo. E quantas horas por dia a sua equipe treina, por exemplo? Antes da regional, a gente estava treinando assim diariamente, pelo menos umas 2 a 3 horas. Assim, uns 2 meses antes da regional a gente fez isso. E professor Rafael, além da graduação, o Unifeso também criou um curso de extensão nessa área. Conta um pouquinho pra gente. Os alunos começaram a demandar de uns tempos para cá treinamento, né? A gente já tentou fazer no início como disciplina eletiva, mas isso acaba inibindo um pouco o estudante porque ele tem que passar na disciplina. Uma vez que ele se inscreve, ele pode ficar preso, tem a prova. E aí, ano passado, a Unifeso lançou o edital do PIEX, que foi o Plano de Incentivo à Extensão. O coordenador me apresentou o edital e sugeriu que a gente tentasse encaixar o treinamento de maratona como extensão, né? E como a extensão tem essa característica de estender a comunidade, nós fizemos um programa de treinamento em técnicas avançadas e até fizemos convites para um pouco mais direcionados, porque é um público-alvo mais específico, né? Porque não é uma pessoa novata que vai conseguir, você já tem que ter um conhecimento mais aprofundado de programação para se aperfeiçoar nessas técnicas. Então a gente chegou a fazer uns convites para algumas empresas da cidade, algumas pessoas vieram para fazer o treinamento, né? Esse edital, ele, como eu falei, foi ano passado, ele tem duração de 1 ano e meio, então a gente começou na metade do ano passado e vai terminar no fim desse ano. Infelizmente, assim, está no finalzinho, vai ser difícil alguém entrar agora porque faltam poucas aulas, mas a gente já está estudando como renovar isso ano que vem
E aí, eventualmente, se a gente voltar a fazer a proposta como extensão, a gente vai fazer uma divulgação, né, mais ampla. E daqui a pouco pode até virar um curso de pós-graduação, né? Eventualmente pode ter algo nesse sentido, são coisas a serem discutidas. Muito bom. E qual o impacto, como é que você avalia, Rafael, o impacto desse tipo de participação na formação do estudante e também em relação ao mercado de trabalho? Por exemplo, um profissional que participa, que tem essa experiência durante a formação e que participa de um evento como esse, tem um diferencial depois? Com certeza, assim, eu não tenho números exatos, mas a gente vê muito, é difícil ver um ex-competidor que não esteja empregado em uma empresa de computação, né? Algumas empresas até, digamos, top, né? As empresas valorizam muito porque esse tipo de profissional, ele precisa conhecer técnicas muito avançadas para participar da competição. Só que não são técnicas, digamos, que ele vai usar só na competição, são técnicas que você usa no dia a dia, né? E nem todo o curso oferece, não cabe no currículo do curso, então a gente tem que ver isso por fora. E se o profissional, o programador, né, ele tem o domínio dessas técnicas, geralmente ele consegue escrever programas mais rápidos, que consumam menos recursos, que é tudo que as empresas querem, né? Para desenvolvimento de software, principalmente. Com certeza. E acontece de ter, assim como tem nos esportes, né, a questão dos olheiros dentro dessas maratonas, tanto no nível estadual quanto no nível nacional e fora. Quer dizer, tem aqueles headhunters que ficam ali olhando quem são os competidores melhores para fazer propostas de trabalho depois. Rola isso? Isso é muito comum. Muitas dessas empresas acabam patrocinando o evento até por conta disso. Então, por exemplo, a gente foi agora disputar a final, a regional, foi numa empresa, foi dentro da sede de uma empresa, e a palestra de abertura do evento foi justamente essa empresa contando como é trabalhar lá, e no final mostrava aquele slide de mande seu currículo, né? A final brasileira, por exemplo, agora, vai ser patrocinada pelo Facebook. Facebook, eu já vi em outros eventos o Facebook mandar convites de estágio para os melhores competidores. Então, de repente, o cara vai para fora, faz um estágio lá. Porque é difícil a gente achar um bom profissional no nível que eles desejam, né? E a maratona faz um filtro muito bem. Então, tem muito olheiro aí buscando os alunos que se destacam mais, né? E fora desse ambiente ali da competição, acaba também criando uma rede para quem vai participar, né? Por exemplo, você conhece muita gente lá, acaba trocando informação depois, isso acontece? Sim, assim, apesar de ser uma competição, né, o pessoal de maratona é bem unido. A gente conhece bastante pessoas, tem alguns cursos que algumas faculdades oferecem, né, que ocorre geralmente em janeiro ou em junho, que é o de verão e de inverno, que é assim, 1 semana ou 2 semanas com treinamento focado, que é assim, o dia inteiro só de maratona. Ali a gente conhece muita gente. A nossa equipe participou ano passado, no de verão, e esse ano a gente participou no de inverno. Então a gente conheceu bastante pessoas dessa área. A gente consegue trocar bastante ideia com eles, um ajuda o outro. É bem unido o pessoal. E que dicas mais ou menos vocês podem dar, né, sem atrapalhar a questão da competição em si, né? Para quem ainda está começando, que tem interesse em começar a participar de maratonas como essa, ou até em níveis ainda mais preliminares, né, desse tipo de competição, tem algumas dicas que vocês podem trazer? Para quem pode ir nesses cursos que eu comentei, eu acho bem legal. Lá, assim, a gente acredita que valeu muito a pena para a gente e ajudou a gente a ter esse resultado, esses cursos intensivos aí. Mas fora isso, quem não pode, tem os sites, né, que pode treinar. Tem muitos sites que oferecem tutoriais, que ensinam como resolvem os problemas. Então dá para estudar sozinho também. Não precisa ir a algum lugar para poder fazer, né? E é isso, tem que não desistir dos problemas, né? É difícil, mas é possível. E como é que vocês lidam, por exemplo, tem a questão do tempo, né, para resolver, porque eu acho que tem a questão da complexidade mesmo do problema, mas deve ter a pressão do tempo também, né, da competição. Tem. A prova normalmente são 5 horas, que aí a gente tem que resolver o máximo possível dentro daquelas horas, né? Aí é bem complicado. Vai chegando no finalzinho, a gente está bem longe do placar, a gente tem que correr contra o tempo para conseguir. É muito cansativo, deve ser muito cansativo depois, né? Sim, é bem estressante mesmo. E a gente fica bem cansado quando acaba a prova, porque a gente não consegue nem um pouquinho do tempo parar
para relaxar um pouco. A gente fica o tempo todo pensando como vou resolver isso aqui. E como é que foi o impacto quando vocês souberam que vocês estavam nessa classificação muito boa, né, no nível do estado, né, e agora indo para o nacional? Qual é a expectativa de vocês? Já dá para pensar numa participação dos estudantes do Unifeso numa maratona internacional? A gente espera, né? A gente fica muito orgulhoso, né, dos estudantes, né, e o que a gente gostaria é que mais deles se interessassem, né? Então a gente está até fazendo um esforço recente para tentar atrair mais esse tipo de público, né? Porque assim, realmente não é fácil, mas também é bom ter uma orientação, né? Então a gente espera formar mais equipes, né, aqui dentro para aumentar essas chances, né? A gente vai lá para a final agora. A final, o Brasil geralmente leva 6 times para Mundial, que no próximo ano vai ser na China. Então, se a gente estiver lá entre os 6, ano que vem a gente está indo para a China. Maravilha. Agora, essa etapa brasileira vai ser, na verdade, em Foz do Iguaçu, né? Em novembro. Uhum. Aí vão ter competidores do país inteiro. Isso. São quantos? Acho que de 2 a 3 de cada sede, né? Mais ou menos. Vão ser 70 equipes que vão participar. As melhores de cada estado, né? E do Rio de Janeiro tem uma disputa assim por região? Por exemplo, o pessoal de São Paulo acaba tendo um desempenho melhor, o pessoal do Carioca ou o pessoal do Nordeste. Tem essa leitura? Acho que no Brasil as equipes que mais se destacam é o pessoal do Nordeste. Do Nordeste? Eles estão mandando muito bem. Olha, que bacana. Então também, né, é um privilégio, né? Porque historicamente se o Nordeste está arrebentando e agora a gente chega nessa possibilidade, é muito bom, né? Tem muitos talentos. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês no nosso programa. Desejo todo sucesso para você, Gabriel, para toda a equipe, né, que está concorrendo. E vamos aí, né, na expectativa não só do nacional, né, quem sabe do internacional, né, Rafael? Pois é, vamos ficar na torcida. É isso aí. Agora as pessoas podem, antes da gente sair para o intervalo, só para poder saber, quem quiser mais informações sobre essa maratona, está disponível, as pessoas podem consultar, quem quiser acompanhar os resultados da nossa equipe, isso vai estar divulgado aonde? Existe o site oficial do evento, dali aquilo redireciona para os demais, para o site da Final Brasileira, enfim, para as demais informações, a gente consegue acessar placar, etc. Tá certo. Então, boa sorte para vocês mais uma vez. E nós voltamos já já. Vamos falar da questão da valorização do professor e do impacto do professor e das novas tecnologias de comunicação e informação. Não saia daí, é um minutinho só.